Capítulo 7. Lágrimas numa garrafa. Em julho de 2018, Dana e eu levamos nossa filha mais velha para uma escola de missões em Colorado Springs. Toda a semana que precedeu sua partida foi muito difícil, mas o fim de semana no qual de fato a levamos para a escola foi terrível, pois experimentamos todas as emoções e ansiedades de enviar nossa primogênita para o mundo. Sentindo o peso de tudo isso, querendo me certificar de que ela tivesse tudo de que precisava de nós para sair bem em seu novo ambiente, eu fui orar na manhã em que a enviaríamos para a escola. Eu queria que Deus rompesse sobre o coração dela e sobre os nossos corações também. Eu comecei a orar no Espírito por cerca de 30 minutos antes de a deixarmos lá. Eu precisava desesperadamente que Deus falasse comigo. E Ele falou, somente momentos antes de partirmos. Ponha minhas lágrimas na sua garrafa. Em um momento, eu ouvi aquela frase e então visualizei com os olhos da minha mente cerca de 4 ou 5 situações ao longo dos 20 últimos anos em que eu tive sessões de choro feias e viscerais com Deus por nossa filha. Como todos os pais sabem, há épocas em que o inimigo busca atingir nossos filhos e devemos clamar a Deus para que eles sejam poupados e que Ele os ajude a passar por esses períodos. Eu me lembrei dessas situações naquele dia. Depois que aquelas cenas passaram pela minha mente, eu ouvi um simples sussurro do Senhor. Corey, eu estou com ela. Quando ouvi essa frase, todo medo, ansiedade e espiral de emoções imediatamente se dissolveram e uma grande paz e alegria repentinamente inundaram a minha alma. Rapidamente eu peguei minha Bíblia e procurei por essa frase. Eu sabia que era um versículo bíblico, mas não sabia onde estava. Eu finalmente o encontrei em Salmo 56:8. Tu contas minhas aflições, põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas registradas no teu livro? Essa oração de Davi é muito profunda e ela me dá muita confiança ao saber que Deus vê todas as circunstâncias pelas quais eu passo e Ele realiza seu propósito em cada estação. Ele guarda as nossas lágrimas e leva em conta nossas jornadas. Quando comecei a andar com o Senhor, eu apenas presumi que minha caminhada seria uma subida constante ao longo dos anos, culminando em minha chegada a um lugar de êxtase e intimidade com Deus. Mas acabei descobrindo que há muitos períodos em que pareço estar andando para trás e para fora do caminho. Sou interrompido e então fico à margem do caminho e finalmente volto a caminhar para frente. O que me impressiona é que Deus usa todos esses altos e baixos em nossa história para nos levar à plenitude com grande humildade e gratidão. Deus usou as jornadas de Davi para longe e para perto dele, indo viver com os filisteus, ascendendo ao trono, passando pelas falhas após o trono e até Salomão. Tudo para afirmar uma verdade grandiosa. Ele usa todas as coisas. Deus tem uma garrafa e Deus tem um livro. Deus leva em conta cada oração, lágrima, gemido e sussurro e os guarda. Ele guarda tudo isso. Creio que Ele armazena as lágrimas com o propósito de derramá-las em momentos pré-definidos por Ele, em forma de salvação, libertação e restauração. Creio também que Deus guarda as nossas lágrimas e elas estão relacionadas aos galardões que receberemos na era vindoura. Em Apocalipse 5, vemos que haverá um dia em que as taças no céu serão cheias das orações dos santos. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5, verso 8. Depois, em Apocalipse
8, lemos: da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Verso 4. Deus tomará as taças cheias das orações para realizar seu propósito na terra. Creio no mesmo com relação à garrafa que Davi menciona em Salmo 56:8. Ponha minhas lágrimas na sua garrafa. Foi a oração de Davi. Não posso deixar de pensar em Davi como um investidor que estava pedindo a Deus que tomasse as suas lágrimas e a investisse num ativo que jamais deixaria de dar ótimos lucros por toda a eternidade. Amigos, nossas lágrimas permanecem para sempre diante de Deus. Ele as guarda e elas servem como catalisadores e agentes que resultam na libertação, salvação e no romper de Deus em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Deus não desperdiça sequer uma lágrima. Cada lágrima do seu choro esquecida por você jamais será esquecida por Deus, mas será usada em seus planos. Quero que você ouça isso. Deus guarda cada uma das suas lágrimas numa garrafa no céu. E num momento divinamente determinado, Ele derramará essa garrafa sobre a sua vida, sua família, suas circunstâncias, seu mundo. Se você é um pai ou mãe, creio que já chorou muitas lágrimas por seus filhos. Você chorou e chorou por sua salvação, libertação, cura e proteção. E eu quero que você ouça o Senhor dizendo a você: eu guardei cada uma das suas lágrimas na minha garrafa. Amigos, Ele transformará a sua água em vinho. Ele transformará os seus lugares de maior dor em lugares de maior alegria. As lágrimas de José. Creio que veremos lágrimas de restauração vindo sobre famílias nos próximos tempos. Membros de famílias que têm estado afastados por décadas verão grandes restaurações na estação que está vindo. Alguns anos atrás eu tive um sonho onde estava em frente a um grande grupo de pessoas e eu estava dizendo às pessoas que abrissem suas Bíblias no Salmo 105. Mas eu não conseguia encontrá-lo em minha Bíblia. Passei todo o resto do sonho procurando pelo Salmo 105 sem conseguir encontrá-lo. Quando acordei, senti a urgência de encontrar o Salmo 105 em minha Bíblia e então imediatamente comecei a esquadrinhar o texto. De fato, eu passei alguns meses lendo, meditando e estudando este salmo. O principal destaque nesse texto, para mim, foi a história de José e de como ele foi provado. Enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com correntes e o prenderam a ferros, até o tempo em que sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. Salmo 105, 17 ao 19. Há poucas histórias melhores na Bíblia do que a história da vida de José. Um livro inteiro poderia ser escrito examinando sua história, a traição de seus irmãos e a jornada até que eles se reencontrassem no Egito. Eu poderia extrair muitos princípios dessa narrativa, mas para o nosso propósito aqui, quero apenas examinar o que aconteceu quando José se revelou aos seus irmãos no relato de Gênesis. José não conseguiu mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: fazei com que todos saiam de minha presença. E ninguém ficou com ele, quando se revelou aos seus irmãos. E levantou a voz em choro de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Gênesis 45, 1 e 2. Creio que esse momento é uma figura profética de como será quando Jesus for revelado como o Messias de Israel em seu retorno.
Aquele a quem os irmãos venderam como escravo é aquele que os salvará durante a fome e tribulação que virão sobre a terra. Assim como os irmãos de José não o reconheceram na primeira vez que foram ao Egito, mas somente na segunda vez, quando ele se revelou a eles, também Israel não reconheceu Jesus em sua primeira vinda, mas toda a nação o reconhecerá e o receberá como seu Messias em sua segunda vinda. Eles chorarão e chorarão e chorarão quando virem que aquele a quem transpassaram é o seu Messias. Mas derramarei o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem transpassaram e o prantearão como quem pranteia por seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo seu primogênito. Zacarias 12:10. Os irmãos serão restaurados, a família será restaurada e toda Israel será salva. Quero encorajar você. Você pode ter relacionamentos arruinados com pessoas da sua família há anos ou até décadas. Traição, ódio, ciúmes, competição, comparação, favoritismo podem ter afastado você dos seus irmãos, pai ou pessoas amadas. Talvez você tenha seguido com a sua vida, mas tenha carregado uma dor profunda por anos. Da mesma forma que Deus teve de lidar com os sentimentos de ira e vingança no interior de José e levá-lo a um lugar de descanso e confiança, da mesma forma que Deus arquitetou todas as circunstâncias para a reconciliação de José e seus irmãos, creio que Ele está fazendo o mesmo em você e naqueles a quem você ama, em favor do destino de sua família. Planejaste o mal, porém Deus o transformou em bem. Se tornará a sua constante meditação. Gênesis 50:20. Creio que as lágrimas de reconciliação serão liberadas nos próximos tempos. Creio que essas reuniões entre familiares restaurarão e redimirão muitos anos e causarão um impacto duradouro sobre os seus filhos. Amigo, Deus guarda as suas lágrimas em sua garrafa e registrou a sua jornada em seu livro. Ele tem toda a intenção de transformar todo o mal em bem para você. Ele tem toda a intenção de assegurar a você: estou cuidando dela, estou cuidando dele, estou cuidando de você. Ele cumprirá seus propósitos através de suas lágrimas.